É fantástico. Será que é de verdade ou será que é de plástico, hein? Fantástico e a proteína. A busca pelo corpo perfeito, essa obsessão, né, não só no carnaval, exige disciplina, tem que ter, nos exercícios e na dieta. Você já reparou na quantidade de produtos que tem lá na embalagem? Proteína adicionada? Virou moda isso. Virou. E a gente conversou com especialistas que alertam, é preciso ter atenção e cuidado com os excessos. Especialistas. Quem serão esses especialistas? Vamos ver? A reportagem especial de hoje mostra como evitar que a proteína deixe de ser uma aliada para se transformar num risco para a saúde, ou até mesmo aumentar o peso na balança. Nunca tivemos tanta informação sobre comida e nunca foi tão difícil escolher o que comer. Uma indecisão sem fim, que começa nas prateleiras do supermercado e se estende até o momento de montar o prato. Cada hora é uma tendência diferente. Já teve a fase cuidado com o glúten, depois atenção à lactose, agora chegou a vez da proteína. Tá aí, ó. Primeira pegadinha. Colocaram a lactose, o glúten e a proteína na mesma linha, como se fosse tudo a mesma coisa. Então, percebe como o estímulo é um estímulo à confusão. E cada vez mais é adicionada a todo tipo de alimento. Leite, queijo, iogurte, pão, bolo, farinha, biscoito. Peraí. Adiciona proteína no biscoito, no pão, no bolo, na farinha, mas adiciona proteína no leite, no iogurte, no queijo? Não, esses produtos, eles já têm proteína. A gente não adiciona proteína a eles. Olha a confusão, vê como é que é sutil a pegadinha. A lista é enorme. E na hora de decidir o que comprar, muita gente pensa, se tem mais proteína, é mais saudável. Mas será mesmo? Será? Vamos primeiro entender o que é a tal da proteína. Ela é formada por uma cadeia de aminoácidos que se ligam uns aos outros como peças de um colar. A proteína tem a função de formar e manter músculo, tecidos. Músculo e tecidos. Aí, o que é tecido? É o tecido muscular? Não. Todos os tecidos do nosso corpo são feitos de proteína. Então, cabelo, unha, olhos, ossos, órgãos, neurônios, células, nervos, tudo é feito de proteína. Nós somos uma proteína ambulante. Além de produzir alguns hormônios e enzimas que fazem o nosso corpo funcionar. Mas enquanto os alimentos exigem cada vez mais quantidades de proteína, especialistas alertam que exagerar na dose pode comprometer a saúde. Uma discussão hoje muito quente, da quantidade de proteína adequada para cada pessoa. A nova pirâmide alimentar, apresentada pelos Estados Unidos no início do ano, recomenda um grande aumento no consumo da proteína animal. Olha a música. Tchau, tchau. Repara. Ela está orientando a 50% a mais proteína do que a Organização Mundial da Saúde. Nossa, que maravilha, hein? Olha só que mudança que teve, hein? Os Estados Unidos recomendando 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo e a Organização Mundial da Saúde 0,8 a até 1,2. Organização Mundial da Saúde, pelo amor de Deus, gente. Ela responde a interesses de indústrias alimentícias. Os maiores inimigos da indústria alimentícia são proteína e gordura. Por quê? Porque são os verdadeiros alimentos. Então, é o maior concorrente dos produtos alimentícios que não são alimentos. Primeiro é importante a gente saber que a pirâmide foi criada para a população americana. Isso faz sentido para a alimentação do brasileiro? Isso vai fazer sentido para algumas pessoas, por exemplo, os idosos ou as pessoas que precisam de alguma forma aumentar a massa muscular, que tenham perdido massa muscular, ou pessoas que estão em dieta de emagrecimento. Nesses casos, e a gente vai ter que sempre analisar individualmente, talvez a gente precise de uma adequação um pouquinho maior. Agora fala para mim, quem no Brasil não precisa ganhar massa muscular e perder gordura? É essa população. Não é quem assiste a Rede Globo. Quem assiste a Rede Globo precisa emagrecer e precisa ganhar massa muscular. Muito provavelmente. Um mito. Quanto mais proteína, mais músculo. Jamais. Depende do que você come e de quanto você malha. Não é consumindo, se entupindo de proteína que você vai ganhar músculo. E acabam caindo em uma armadilha. Olha a armadilha, o que aparece? O ovo, a armadilha do ovo. Caiu numa armadilha de comer muito ovo. Proteína pode engordar? Se houver excesso no consumo, pode haver ganho de gordura corporal. Tem muita gente que fala, olha, eu como só proteína e não consigo emagrecer. O que está acontecendo de errado? Muito difícil, né, gente? Você pode ganhar um pouquinho, assim, né? Não vai ninguém ficar obeso igual tá a maioria. Hoje eu estava andando na praia, pelo amor de Deus. Difícil você conseguir ver uma pessoa que não tem uma barriga, né? Então, assim, para quem é essa reportagem? Fala para mim.
comendo proteína em excesso. Não é só atrapalhar o emagrecimento. A proteína em excesso pode trazer prejuízos muito mais graves para a saúde. A gente sabe que suplementar a proteína em pacientes que não têm problema renal não vão gerar problema renal. Aí, tá vendo? Suplementar proteína para pacientes que não têm problema renal não vai gerar problema renal. Essa é a defesa, falou a verdade. Só que olha o que aparece. Carne. Isso aí é suplemento de proteína? Será que isso aí é o suplemento de proteína? Então eles falam uma coisa e mostram outra. Então é sutil. Você vê que a gente tem que fugir do ovo, suplementar proteína, aparece carne. Então é bem sutil. E não sejam inocentes de acharem. Eu produzo conteúdo, eu estudo marketing, já estudei marketing com pessoas muito boas. Nada que está aqui nesse programa é por acaso. Tudo foi feito, pensado, estudado e intencionalmente. Essa carne, ela tá aí, essa música tá aí, essa fala e a carne aparecendo depois, tudo é intencional. Mas em pacientes que já têm doença renal, uma dieta com muita proteína pode acelerar a perda de funcionamento do rim. Agora, o difícil é saber se tem ou não esse problema renal. Agora colocou uma pulguinha atrás da orelha. Aquele pessoal gordinho que tá comendo muita proteína, agora vai achar que tem problema renal. E vai achar que é por causa da proteína. Não vai achar que é por causa da resistência insulínica, da síndrome metabólica, que é o que verdadeiramente lesiona os rins. E é o que a gente vai ver agora nesse fisiculturista que vai aparecer. Exatamente. Por quê? Os problemas renais, eles não geram sintomas até fases muito avançadas. Foi o que aconteceu com o ex-atleta Thiago Guzoni, de 30 anos. Por eu ser um rapaz alto, eu sentia que eu tinha dificuldade de ganhar músculo. Então eu achava que eu teria que treinar forte na academia. Percebe o que ele vai falar agora. Presta atenção no que ele vai falar agora, ó. Mas ao mesmo tempo eu teria que comer muito. A minha dieta se baseava muito por proteína. Eu aumentava essa proteína ou com hipercalórico, jogando um shake. Ao mesmo tempo, hipercalórico jogando um shake. Hipercalórico. O que dá hipercaloria? Carboidrato. Quem malha não come só a proteína. Se entope de carboidrato, porque é o carboidrato que faz ganhar músculo. E é ele que dá lesão renal. É ele que dá lesão renal, não é a proteína. comendo bastante mesmo de proteína, filé de frango, carne, peixe e outras coisas. Não foi o shake, você viu? Foi a dieta de peito de frango que fez ele estourar os rins dele. Com certeza. Depois de seguir essa dieta por 2 anos, essa dieta, o corpo deu alerta. Eu ia sentindo umas fortes dores de cabeça. Quando o Thiago procurou o médico, já era tarde. O meu rim já estava com problema, eu já estava com 50% de funcionamento. Thiago fez hemodiálise por 8 meses e em 2024 teve que passar por um transplante de rim. Até eu, que faço dieta carnívora há 8 anos, tô com medo agora de comer carne depois dessa reportagem. Os caras são muito bons. Olha só, o cara parece saudável. Se a gente tivesse identificado essas alterações e iniciado um tratamento precoce, o Thiago era um paciente que poderia não ter evoluído com a doença renal de forma tão acelerada. Não precisaria ter feito o transplante, por exemplo. Se tivesse feito os exames e identificado que provavelmente ele tinha resistência insulínica, síndrome metabólica, que estava afetando os rins dele, em outras palavras, ele poderia ter prevenido. Agora, de forma alguma foi a proteína. De forma alguma foi a proteína. Ou isso aconteceria muito mais tarde, no decorrer da vida. Seria muito interessante que todo mundo pudesse fazer esses 2 exames simples, creatinina e um exame de urina 1, antes da gente começar uma suplementação muito grande de proteína. Antes de começar uma suplementação muito grande de proteína. Se esse fosse o problema era tomar muito shake de whey protein e não comer carne. Isso tem que ficar claro, tá? Isso tem que ficar bem claro. Depois do transplante, voltei à minha vida normal. Pude voltar a trabalhar, pude voltar para academia. Hoje ele faz acompanhamento alimentar com uma nutricionista especializada em E continua se empanturrando de arroz. Tudo certo. doenças renais. Renata, eu acabei de almoçar aqui e eu queria saber contigo o que eu possa estar incluindo ainda na minha dieta. Algumas vezes me dá... Pode comer arroz, não pode comer proteína, mas isso aí pode. Não, isso aí tá tranquilo, gente. É só você se controlar. É só ter controle. E quem tem controle? Quem consegue ter controle com uma comida dessa?
Fala sério, gente. Uma vontade de comer um pastelzinho. Eu queria saber contigo. Nessa refeição, caso você sinta mais fome, você pode sim modular e colocar algumas coisinhas diferentes, não tem problema. A chave é o equilíbrio. A chave é o equilíbrio, você comer um monte de porcaria para sobrecarregar o seu rim transplantado, para depois você voltar nela, né? Para você voltar na médica. Porque é claro que não, meu amigo. Você não tem que comer esse monte de porcaria. Desculpa aí. É o mais importante, porque você está em um tratamento de uma doença crônica, apesar de ter tido transplante, né? Mas diante de tantas ofertas de produtos com proteína, como calcular a quantidade ideal para cada pessoa? A conta básica é 1 grama de proteína por quilo de peso. Então vamos pegar uma pessoa com 70 quilos. Ela precisa de 70 gramas de proteína distribuídas ao longo do dia. A proteína pode ser animal ou vegetal. Ela está na carne bovina, no frango, nos peixes e frutos do mar, ovos, leite e iogurte, além das leguminosas como feijão, ervilha, grão de bico. Lembrando que proteína é muita coisa. A gente se alimenta de proteínas completas que têm os aminoácidos com a composição certa, contendo todos os aminoácidos essenciais e alguns não essenciais, mas que a gente pode fabricar, mas se a gente vê a da alimentação é melhor ainda. E isso a gente encontra na alimentação de origem animal. A proteína de origem vegetal, você tem que fazer 1 milhão de combinações para vir um negócio meia boca. E outra, a biodisponibilidade, a absorção é menor. Por exemplo, as leguminosas, todas elas são lotadas de fitato, porque elas são sementes, e quando elas caem na terra, elas têm que atrair os minerais. Então, ela ainda vai quelar os minerais que você está tentando se nutrir. Então, além de você não ter a proteína completa, você vai vir com a carga de carboidrato adicionada e ainda vai levar os minerais que era para você absorver. Então, não é a mesma coisa nem de perto. Se a gente colocar uma fonte de proteína em cada refeição que a gente faça, então no almoço, no jantar, no café da manhã e no lanche, normalmente a gente atinge 4 refeições no mínimo, tá? Todo mundo tem que fazer 4 refeições no mínimo e ela tá sendo bonzinha, porque se você for no nutricionista, ele vai te passar 6. essa necessidade. Mas até nessa conta, tem uma informação que nem todos sabem, mas deveriam saber. O cálculo que a gente deve fazer é a quantidade de proteína por refeição e não ao decorrer de todo um dia. Sim, a gente costuma aproveitar em torno de 25 a 30 gramas em média de proteína por refeição. Isso não é verdade, tá? Isso já foi rebatido. Não, isso aí foi uma teoria, uma hipótese que inventaram, feito em laboratório, uma pesquisa bem pequenininha, né, usando proteína suplementada. E isso, quando a gente trata de alimentos de origem animal, isso não é verdade, tá? A gente pode fazer uma refeição bem grande de proteína e a gente vai absorver a proteína todinha e a gente vai usar ela todinha, tá? Isso aí é balela. Refeição. Não adianta a gente fazer uma refeição e colocar 5, 6 bifes nessa refeição. Vai extrapolar a quantidade que a gente vai conseguir aproveitar. Nós viemos até este laboratório de tecnologia de alimentos. Agora é a propaganda do alimento processado. Na Universidade de São Paulo, para entender como as proteínas são adicionadas aos produtos. Os equipamentos aqui são os mesmos encontrados na indústria alimentícia, mas em tamanho menor. Esse equipamento que aqui no laboratório tem 1 metro de altura, na indústria chega a 60 metros. E ele reproduz exatamente o mesmo processo de transformar o soro do leite, que é aquela água que se desprende do queijo branco, em um pó que a gente conhece como whey protein, o tipo de proteína animal mais utilizado pela indústria de alimentos. O equipamento é uma câmara de secagem, onde o soro do leite circula a uma temperatura de 170 graus e se transforma na proteína em pó. Como a passagem é muito rápida, dura segundos, então praticamente não vai perder valor nutricional. Interessante. A comida não está sendo processada. É só uma máquina que vai a 170 graus, passa muito rápido. Vamos ver. Mas raramente ele é consumido assim, na sua forma pura. As proteínas, elas são adicionadas de produtos para dar sabor, os flavorizantes, os adoçantes. Algumas empresas também optam por colocar alguma coisa para espessar um pouco o produto, para deixar ele um pouquinho mais grosso, são chamadas gomas. Basicamente é isso que é feito com suplementos. Ele sofre um processamento de mistura, que não agride o produto, mas ele nem de longe é considerado um produto ultraprocessado. Essa foi a propaganda aí, ó. Ele ganha espessante, ele ganha corante, ele ganha sabor artificial, ele ganha conservante, porque senão ele estraga, né? Ganha tudo isso num pó que foi extraído, que foi secado, mas não é ultraprocessado. É praticamente um alimento in natura, né? Quase um ovo, uma carne, alguma coisa assim. Tranquilo. Não é ultraprocessado, não. Pode ir tranquilo. Vai na fé. O consumo de produtos com adição de proteína só cresce. Comparando o primeiro trimestre de 2024 com o de 2025, o aumento foi de 11,5%. Mas entre a praticidade do produto pronto e a comida caseira, o que escolher?
A nutricionista Lara Natassi montou essa comparação. A gente vai começar aqui com os ovos e a barrinha de proteína. Uma barrinha de proteína tem em torno de 12 a 15 gramas de proteína em média. Um ovo tem 6,5 gramas de proteínas. Então a gente tem 2 ovos com 13 gramas de proteínas. Praticamente a mesma coisa. Basicamente o mesmo. O que difere em termos nutricionais? Bom, o ovo, ele é rico em diversos nutrientes. Além da proteína, ele tem vitaminas, tem minerais, a colina, que é uma vitamina super importante para o funcionamento cerebral, por exemplo, né? E a barrinha de proteína, ela vem com gordura saturada. Essa foi boa, mas o ovo também tem gordura saturada, fia. Gordura saturada faz mal, não, ué? Muitas delas têm bastante gordura saturada, então que não faz bem. Interessante a gente não faz bem. Vambora. Consumir frequentemente. Aqui a gente tem uma dose de whey protein. A proteína em pó é mais ou menos 30 gramas a dose. E a gente está comparando com peito de frango, com 100 gramas de peito de frango. O frango, ele tem bastante vitaminas e minerais. Então ele tem ferro, ele tem zinco, tem vitaminas do complexo B. E ele traz saciedade. Você viu que ela falou que frango tem vitaminas? Porque a gente tem que mastigar o frango. É diferente de um pó que você vai só misturar com a água e vai virar um líquido. Aqui a gente tem um pacotinho de cookies proteicos, que são enriquecidos em proteína, comparado a uma concha grande e meia de feijão. Tem em torno de 15 gramas de proteína cada um deles. Nessa porção de feijão a gente tem quase 12 gramas de fibras. Enquanto que no cookie a gente tem 2, 3 gramas mais ou menos de fibras. E a fibra... Aí agora veio a fibra. Então você vê que o feijão, ele tem mais proteína do que 2 ovos, de uma concha e meia de feijão. Não tem, gente. Não tem. O que a gente vai absorver e vai aproveitar, não tem a danada da fibra. Essa fibra aí do feijão, então, ela é interessantíssima, sabe pra quê? Você participar do campeonato mundial de peido. Porque tem pouca coisa que faz peidar mais do que feijão. Um nutriente super importante pra gente, pra trazer saciedade, pra deixar o intestino funcionando bem, pra prevenir doenças. A conclusão é que se a gente comer comida mesmo, né, um prato que tem arroz, feijão, carne, salada, a gente vai conseguir atingir a necessidade de proteína e não precisa de suplemento. Dentro do prato brasileiro, Renata, a gente vê que tem uma riqueza de fonte de proteína, tanto no feijão, até no arroz também. Você já tá... Não. Arroz e feijão não tem riqueza de fonte de proteína. Isso não é verdade. Isso é para enganar os bobos. Nutrido. Você tem o suficiente? Não. Se você comer só arroz e feijão, você não está nutrido. E você pode ver isso de uma forma bem simples. Come só arroz e feijão e vê se mata a sua fome e vê se logo você não está com fome. Fome é necessidade de nutrientes. Se você come uma comida que não mata a fome, que não te nutre por muito tempo, ela não te entregou os nutrientes. A sua célula não deu baixa no pedido de nutrientes que ela tinha feito para você, chamada de fome. Na rotina do dia, dificilmente vamos parar para fazer conta de gramas de proteína ou comparar todos os alimentos na hora de comer. O importante é ter a informação, saber que as exceções existem e buscar sempre o equilíbrio. Um prato saudável, ele deve conter metade do prato com a salada, que pode ser alface, tomate, cenoura ralada, beterraba. Aí com a outra metade a gente divide em 2 de novo, deixar 1/4 para fonte de carboidrato, que pode ser o arroz, uma massa, uma batata, e a outra metade para fonte de proteínas, que pode ser proteína de origem animal, carne, frango, peixe e ovos, e ou de origem vegetal, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Então você vê que eles colocaram até uma carne gordinha ali, estranho, né? Mas eles falam que você pode colocar carboidrato e uma leguminosa. Ou seja, não precisa comer carne. Isso não é verdade, gente. Isso está disfarçado ali. Eles acabaram de mostrar um cara que teve que fazer um transplante de rins. Ele fala que você pode colocar 1/4 do seu prato ou de carne ou de feijão. Você acha que eles vão colocar o quê? Os inocentes do sistema. Pode comer de tudo, desde que a gente tenha um estilo de vida e uma alimentação saudável na maioria dos dias. É isso aí, no podcast do Fantástico tem mais informação sobre o consumo de proteína e por que você não deve exagerar na dose. É fantástico. Eu fiz questão de fazer essa análise, por quê? Porque muita gente me mandou. E aí, perguntaram. Se você olhar quem anuncia na propaganda do Fantástico, é quem paga a conta dessa jornalista, é quem paga a conta da equipe que foi entrevistar essas nutricionistas, que foi lá na USP, que juntou todas essas comidas. Então eles não podem ir de encontro a quem paga a conta. Então eles disfarçam, porque senão a dona Maria lá está assistindo a Rede Globo, vai perceber que é uma propaganda contra, e faz essa mensagem subliminar, a música no fundo, quando aparece o ovo, quando aparece a carne, coloca o whey protein como uma coisa que não é tão ruim, né? Realmente não é, mas é um ultraprocessado. Carne é muito melhor do que o whey protein, sem sombra de dúvida. Arroz e feijão não é a mesma coisa que alimento de origem animal. Então essas mentiras, a gordura saturada ela não faz mal, a gente não precisa comer esse monte de fibra, não precisa metade do prato ser salada,
Né? Então, essas afirmações que você pode comer de tudo, é só ter equilíbrio. Quem consegue fazer isso, olha a sua volta. Quem conseguiu, que uma pessoa que tem problema renal, fez um transplante, ela pode comer salgadinho, ela pode fazer um prato com arroz. Está errado. Isso está errado. E ela pode comer proteína. Então, assim, mais uma vez, a Rede Globo, através do Fantástico, fazendo um desserviço para a população brasileira. Aliás, eles são especialistas nisso, né? Infelizmente.